Bom, gente, então hoje eu quero fazer aí mais um tira dúvidas, né, com vocês. Eu sempre coloco uma caixinha de perguntas no Instagram, mas são muitas perguntas que vêm, aí eu escolho algumas ali, né, e respondo porque não dá para responder todas. Aí a gente aproveita a live que aí já a dúvida de um, né, sempre é do outro também. Então eu acho bem bacana essas lives de tira dúvidas. Vamos lá. Jardim das Artes, underline SJB. Paty, vi uma profissional usando outro tipo de resina, que não era epóxi. Qual a sua opinião? Vamos lá. Aqui eu sempre uso, né, a resina epóxi. Dá para fazer também com a resina poliéster, tá? Eu nunca utilizei, tá? Então eu não tenho a experiência para dizer assim minha de ter usado ela. Eu não tenho a experiência de eu ter usado. Mas aí eu fui atrás de informações, né? Entrei em contato com o fabricante das resinas para ter essa informação, até para passar para os alunos também e tudo mais. Então, a diferença, isso falando da poliéster, tá? Que é o que o pessoal também utiliza para fazer o lago. A poliéster, ela tem um cheiro muito mais forte, né? A composição química dela faz com que ela tenha um cheiro muito mais forte, inclusive mais tóxico ainda para a gente. Tem um relato de alunas que usavam a resina poliéster antes de entrar para a escola de terrários, e ela comentou que, tipo, mesmo usando máscara, passava mal de vomitar enquanto estava usando essa resina. Tá? E a outra informação que eu tenho também é que com o tempo ela tende a amarelar por conta da umidade que tem lá dentro do terrário, tá? Então, há pessoas que usam, né? E às vezes, de repente, a pessoa acha que tá tudo bem porque ela depois não tem mais contato com o cliente e não sabe como que essa peça vai ficar lá na casa do cliente, tá? Então, a resina poliéster, ela é mais em conta do que a resina epóxi. Acredito que seja esse, né, até o maior motivo das pessoas utilizarem ela. Mas eu, sinceramente, quando eu comecei a mexer com a resina, eu amamentava, né? Então eu não queria nem correr o risco de passar nada pelo leite para o meu bebê, nem nada. Então, por isso que eu nunca nem usei. E eu me dou tão bem com a epóxi, eu acho que o resultado que ela dá pra gente é tão ótimo que a questão assim do valor, eu acho que compensa muito mais a gente trabalhar com a epóxi, tá bom? Deixa eu ver o que mais aí, vamos lá para mais perguntinhas. Se tiver perguntinha aqui no YouTube também, tá? Ó, vou pegar uma do YouTube, tá? Quando colocar a resina no vidro, já aconteceu de quebrar ou não corre esse risco? Olha, corre o risco de quebrar sim, tá? Corre o risco, principalmente se esse vidro for um vidro de baixa qualidade, né? Um vidro que as moléculas lá dele não trabalham com tanta maestria que vai acabar trincando esse vidro, porque ela causa uma retração também, tá? Na hora que a resina, na hora que ela reage e ela endurece, ela causa uma retração também nesse vidro. Então, ela pode se trincar. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? A resina, gente, para trabalhar com resina, tem que ter conhecimento, tá? Tem que ter conhecimento, porque não é tão simples. Você pode perder o vidro porque ele quebra, você pode perder o seu trabalho porque a resina vai infiltrar, tá? Então são vários fatores. Aí eu ensino tudo direitinho. Lá na escola de terrários tem um módulo todinho. A gente tem aulão que a gente fez ao vivo junto com os alunos, né? Explicando toda essa parte da resina, tá? Mas corre o risco de quebrar sim, Edilza. Vamos lá, o que mais? Todas as pedras, areias que se compra devem ser lavadas antes de usar? Vamos lá. Não tem necessidade de lavar, desde que sejam cascalho, pedras e areias próprias para a gente utilizar em terrário, tá? Paty, como que eu sei que um cascalho ou uma areia é própria para utilizar em terrário? Bom, sempre você vai dar preferência para materiais naturais, tá? Então, você vai comprar um pedrisco, um cascalho, você vai procurar comprar aquele que vem, né? A quebra dele vem de pedras naturais. Então, um cascalho de rio, seixo de rio, você vai encontrar dessa forma. Tem, por exemplo, pedras maiores que a gente utiliza, seixo Mato Grosso, seixo, eu não vou lembrar todos os nomes, tá? Mas tem alguns nomes assim, mas sempre pedras naturais. Tá? Dessas pedras também é quebrada numa granulatura, que é onde é retirada as areias. E aí, essas areias, como que eu vou saber qual que é a areia que eu tenho que usar, Paty? Areia decorativa para aquário, tá? A gente encontra
às vezes nessas lojas de R$ 1,99, lojas de utilidades domésticas, uns pacotinhos de areia colorida artificialmente. Tá? Então, essa areia colorida artificialmente não é boa para a gente utilizar nos terrários, porque ela vai poder modificar o pH do nosso substrato, né? Do nosso ecossistema. Então, o que você vai procurar? Areias que podem ser usadas em aquário. Você encontrou lá um pacotinho que está escrito areia decorativa para aquário? Opa, manda ver. E não precisa nem lavar. Tá? Algumas pessoas gostam de lavar porque ela solta um pozinho, né? É natural, tem um pozinho nela. E quanto menorzinho o grão, mais pozinho tem na hora que você está usando. Então tem gente que às vezes gosta de lavar. Só que para sair esse pozinho, gente, eu já tentei lavar, né? Coloquei numa peneira, por exemplo, ou num pano, porque tem quando é muito fininho, né? Você coloca num pano e aí você fica ali passando água e não sai nunca. É bem difícil de sair, mesmo essas naturais, por conta da quebra dela que é tão pequenininha, tá? Então, não tem necessidade de lavar, não. Conforme você vai colocando no terrário, já vai dando uma limpadinha, vai fazendo uma limpeza ali, conforme você vai fazendo, você já vai fazendo essa limpeza que facilita até no final, na finalização da sua peça, tá? Aí agora aquelas areinhas que tá escrito assim, você vê, né, que ela é colorida artificialmente e tá escrita que não pode molhar. Uma vez teve uma aluna, acho que foi uma aluna, me mandou foto um dia. Paty, eu comprei uma areia aqui que tá dizendo que não pode molhar. Nela mesmo já tava dizendo que você não pode utilizar em plantas, entendeu? E a areia de aquário, ela não é tóxica, tá? Lá vai estar escrito, areia atóxica. Porque a gente já até parte do princípio, se eu posso colocar dentro de um aquário, opa, posso colocar tranquilamente dentro do meu terrário, porque no aquário a gente tem os peixes. Então, se não atrapalha a vida dos peixes, vai ficar tranquilo também dentro do meu terrário. Beleza? Vamos lá, mais uma. Vamos ver mais alguma aqui. Maabe. As rolhas dos terrários estão mofando, já limpei e voltam a mofar. O que pode ser? Bom, o mofo nas rolhas, eles vão surgir por conta de umidade que tem ali dentro do terrário, tá? Então, sim, as rolhas de cortiça são muito propensas a mofar. O que a gente costuma fazer, sempre antes de colocar no terrário, a gente faz faz um molho, né? Coloca ela num molho de água clorada, que é o quê? 1 litro de água, uma colherzinha de cloro, uma colher de sopa de cloro. Você tem aquela solução clorada, você deixa ela ali mergulhadinha por uns 10 minutos para ela poder dar uma esterilizada e matar tudo que tiver ali. Mas ainda assim, dependendo da localização, né, da localidade que você tá, se é uma região muito úmida, sim, ela pode mofar. Então, o que você vai precisar fazer? Controlar a umidade dentro do seu terrário também, porque é imprescindível, né, que ele esteja com a umidade controlada, até para as plantas não sofrerem, até para não surgir, né, de repente, mofo dentro do terrário também. E aí ajuda nessa parte da rolha. Então, você vai controlar a umidade dentro do seu terrário e, em alguns casos, você pode precisar fazer uma impermeabilização dessa rolha, tá? Passando algum verniz, o pessoal passando. Eu nunca precisei passar nada, mas eu já vi o pessoal passando também, acho que é goma laca o nome, tá? Então você passa, deixa secar bem para depois poder usar no seu terrário. Mas é muito importante que você equilibre, né? Deixe bem equilibrado e acompanhe a umidade do terrário também, tá bom? Vamos lá, mais uma aqui no YouTube, ó. Ivonete. Paty, fiquei fora uma semana e alguns dos terrários estão com as plantas todas mortas. O que faço agora? Devo trocar só as plantas ou troco tudo? Ivonete, depende, tá? Vai depender o que causou a morte dessas plantas. Foi a falta ou foi o excesso de água, tá? Vai depender muito. Tem mofo, não tem? Então, observa. Dependendo vamos supor, fitônias, musgos, eles sofrem com a falta de água, né? Então, aí dá aquela murchada na fitônia, você fala, ai, morreu, acabou tudo, acabou meu terrário. Mas, em geral, você voltando a fazer uma rega, elas voltam. Agora, não, morreu porque melou tudo, tá super úmido esse terrário, tá encharcado, né? O substrato tá mofando também, aí você precisa trocar tudo. Então, precisa analisar em que estado que ele tá bom? Deixa eu ver mais alguma aqui.
Paty, o que fazer para a resina não sumir na terra? Espera endurecer mais para colocar no terrário. Olha, Francisco, essa parte mais técnica do ponto da resina e tudo mais, aí é um conteúdo que eu passo lá no curso, tá? Eu deixo reservado lá para o curso, porque é uma coisa bem mais técnica mesmo da gente lidar, tá bom? Que mais? Aqui, ó, a Lê. Qual o material que tem que ser as miniaturas? Ótima sua pergunta, Lê. Quando a gente fala de mini jardins, que são os arranjos abertos ali de suculentas e tudo mais, a gente pode utilizar praticamente todo tipo de miniatura, né? Porque elas não vão porque tá aberto, né, aquele ambiente, não vai ter umidade presa ali. Então, em geral, a gente pode escolher miniaturas aí de variados materiais, seja até de madeira, de resina, de plástico, de biscuit, às vezes até de gesso, você tomando cuidado, né? Ele estando impermeabilizado, você tomando cuidado também para não molhar, dá para usar tranquilamente. Agora, quando a gente fala do terrário, aí é mais complicado. A gente tem que tomar muito cuidado com materiais que estraguem com a umidade, né? Então, você vai utilizar o quê? Miniaturas que sejam feitas de plástico vão super bem dentro do terrário. Miniaturas que sejam feitas em resina vão super bem no terrário. Feitas também em cerâmica, né? Tem aquelas casinhas que a gente usa feitas em cerâmica, dá super bem também. Eu aqui não tenho nem a necessidade de impermeabilizar do jeitinho que ela vem, né? Eu compro lá com a Alice do Miniaturas de Casinha. Do jeitinho que ela vem pintada com a tinta acrílica, tranquilo, eu coloco dentro do terrário, não tenho problema nenhum. Em alguns lugares, isso porque Ribeirão é úmido, né? Mas em alguns lugares mais úmidos ainda, às vezes, de repente, você precise fazer uma impermeabilização, mas também tranquilo. Quando a gente fala em biscuit dentro do terrário, é possível usar? Sim, é possível, desde que ele esteja muito bem impermeabilizado e que seja um verniz que não seja a base de água, né? Que senão ele vai melar do mesmo jeito, tá? Então dá para utilizar, mas desde que ele esteja muito, muito, muito impermeabilizado. Teve uma vez que uma cliente me veio com uma peça em biscuit que ela queria que eu montasse um terrário, né, um cenário para essa miniatura, só que ela era feita em biscuit. Mas ela tinha muitos detalhes. Eu cheguei a pensar, sabe, de fazer ali uma impermeabilização com a resina e tudo mais. Só que eram muitos detalhes. Então eu fiquei com muito receio mesmo de que algum pontinho eu não conseguisse chegar com a resina. Tem que ter muito cuidado com o biscuit, tá? Eu tenho até uma aluna que ela fez um experimento, né, lá no terrário, nos terrários de teste dela, com gesso. Ela utilizou lá um permeabilizante para gesso e tudo mais, e para ela deu certo. Mas eu sempre com muito cuidado para recomendar essas coisas, porque às vezes para outra pessoa pode não dar certo por conta de N fatores, né? Às vezes a impermeabilização que não foi feita 100%, então de repente o próprio local é muito úmido, tá? Então, eu aposto sempre nos materiais que já são mais tranquilos. Resina, plástico, cerâmica, tá? Aí é sucesso, você não precisa nem se preocupar, beleza? Ó, a Lê mesmo comentou. Tem como impermeabilizar as miniaturas? Comprei no Garden, disseram que era para terrário fechado, mas mesmo higienizando, deu mofo. É exatamente isso, né? Às vezes a impermeabilização, ou então o tipo de verniz que foi usado, né? Então tem que tomar muito cuidado mesmo. E aí, gente, essa questão, quando a gente. É legal vocês buscarem uma dica para vocês, tá? Quando vocês forem comprar materiais e plantas também, né, para utilizar nos terrários fechados, tem que tomar muito cuidado. Porque algumas situações que eu já vi, né? Ou às vezes até aluno mesmo, então um seguidor chegar no garden, na floricultura, no horto, na flora, né, como cada um chama, e perguntar, essa planta, ela se dá em terrário? Aí a pessoa fala assim, aham, sim. Às vezes, de repente, até uma suculenta. Por quê? Terrário é muito comum as pessoas chamarem de terrário, inclusive o mini jardim que é aberto, que aí precisa de plantas que não são, quer dizer, a gente usa, né, voltando, o mini jardim, que é um arranjo que a gente usa plantas que não são chegadas em umidade. A gente não vai pôr ela dentro do terrário. Então, às vezes acontece isso, a pessoa fala, não, dá para você usar em terrário sim, você leva para casa e ela não era uma planta adequada para terrário. E o mesmo pode acontecer com miniaturas, né? Então, às vezes a pessoa fala, não, dá para terrário sim, mesmo que você fala, mas o fechado, a pessoa sim, mas às vezes ela nem tem tanto conhecimento.
Então, é legal você comprar miniaturas, né, de pessoas que estão acostumadas. Que nem aqui eu sempre costumo recomendar para vocês alguns perfis que eu sei que o pessoal sabe que a gente utiliza para terrário. Então, eles cuidam muito com essa questão da impermeabilização, do material usado, tá? Geralmente é utilizado resina, por exemplo, né? A maioria dos casos é a resina, porque sabem que a gente vai utilizar em terrário e aí a gente pode usar tranquilamente, tá bom? Olha aqui, ó, Eden Terrários. Boa noite. Como você utiliza e armazena o esponja? Tive dificuldade. Bom, Jefferson, o esponja eu não compro de caixa, tá? Eu tive uma experiência que eu comprei uma vez uma caixa todinha e eu uso muito pouco dele, é mais para dar um detalhezinho aqui e ali, né? E se você deixa fora, não deixa ele ali fechadinho, úmido, ele seca e vira fica durinho, né? Ele fica parece uma pedra pome, assim, de tão durinho que ele fica. Você umedece, ele amolece novamente, ele vai ficar úmido e vai amolecer. Então, como que você vai armazenar? Sempre fechadinho, tá? Com o plástico ali. Se você conseguir colocar numa caixa, legal também, mas não coloca junto com o esfagno, perdão, não coloca junto com o esfagno ou com o musgo fofão, caso eles estejam muito úmidos. Por quê? O musgo esponja ou musgo branco, né? Que na verdade não é um musgo, na verdade ele é um líquen, né? Mas é chamado popularmente de musgo branco, musgo esponja. Ele é bem mais sensível à umidade. Então, se você deixa a água parada sobre ele, se ele fica encostado ali numa bacia, numa caixa que tá úmida, né? Que tá molhada, ele acaba ficando marrom, fica melado, tá? Então, o legal seria você separar um potinho para ele ou colocar por cima do fofão, mas não deixar ele em contato direto com o plástico molhado da caixa, por exemplo, dessa caixa transparente, por exemplo, tá? Então, você pode colocar ele junto com o fofão, só que por cima e também não deixar esse fofão muito úmido também. E para usar ele, mesma coisa, você não deixa ele encostado no vidro, né? Em geral, a gente usa um detalhezinho ali para dar uma corzinha, né? Um contraste perto do fofão. Então, você pode colocar, às vezes, por cima do fofão, abre um espacinho no meio do fofão e coloca ali no meio, mas não encosta ele na parede do vidro, porque senão, se tiver muito úmido esse vidro, ele vai melar, vai ficar marrom, vai ficar feio muito rápido, tá bom? Espero que você tenha sorte aí. Ó, a Keila também usou biscuit e amoleceu. Exatamente, o biscuit é bem complicado, né? Eu prefiro não usar. Mas aí tem pessoas que conseguem utilizar, né? Usando algum verniz, né? Que não seja a base de água, tá? Não pode esquecer disso, senão vai amolecer tudo mesmo. Aqui a pergunta da Michele. Paty, vi na net uma pessoa falando sobre tampa do terrário, em ser de vidro para que entre a luz do sol. Isso procede? Ótima pergunta, Mi. Vai depender do tipo de vidro, do formato do seu vidro, tá? Teve uma vez que o meu pai me deu um potinho de geleia, bem pequenininho assim, ele era todo sextavadinho, né? E baixinho, com a tampa de metal. Pediu para eu fazer um terrário para ele. Falei, ah, tá bom, pai, mas é tão pequenininho. Não, mas eu quero, porque eu achei tão bonito esse pote, tal. Tá bom, pai, eu faço. E o que que aconteceu? Quando eu fechei, ficou super escuro, né? Fica muito escuro, porque não tem espaço suficiente, de tão baixo que ele é, não tem espaço suficiente para essa luz entrar. Aí, o que que eu fiz na época, né? Eu recortei essa tampa e colei, que nem faz com aquelas caixinhas com visor, e colei ali aquela plaquinha de acrílico, né? Uma folha de acrílico, acho que é isso o nome. Então, para poder entrar essa luz. Então, dependendo do vidro, sim. Se ele for baixo, principalmente, você vai colocar uma tampa de rolha ou de madeira, não vai rolar, porque vai ficar muito escuro. E até, inclusive, não é possível ver a beleza do seu terrário, do seu arranjo, porque fica tão, sabe, achatadinho. Tem esse modelo que tá aqui atrás, ó, por exemplo, tá? Esse modelo aqui, opa, aqui. No YouTube é diferente, ó. Esse modelo que tá aqui, ó, do lado da plaquinha Terra Manui. Esse modelo, ele tem mais baixinho também, mas eu não gosto de comprar ele mais baixinho, porque eu acho que fica tudo muito achatadinho, sabe? E aí não sobra espaço de luz, né, para a luz entrar de forma suficiente, tá? Então, procede, sim, nesse sentido de que é preciso ter espaço, tá bom? Então, ela pode ser de rolha, de madeira, por exemplo, que nem ó, esse que tá aqui em cima
do Instagram, dá para ver. Deixa eu ver um outro aqui com rolha. Não tem mais nenhum aqui no momento, né? Mas é com rolha e não tem problema, porque tem espaço suficiente, tá? Então, dependendo do vidro, sim, é melhor a tampa de vidro, porque senão não vai dar para entrar luz, você nem enxerga direito lá dentro, tá bom? Qual tinta posso usar para pintar a casa de cerâmica? Tinta acrílica, tá? Você pode usar tinta acrílica, ela dá para ir super bem. Tem até depois aquele verniz, né, que a gente usa, verniz fosco, por exemplo, também você pode usar e tranquilo, tá bom? Vamos lá, mais uma aqui no YouTube. Posso passar óleo na pedra para ela ficar bem preta? Ou pode passar outra coisa? Ângela, nunca usei o óleo dentro do terrário, tá bom? Eu tenho uma aluna que falou que ela impermeabiliza os pedacinhos de tronco, de galho, com óleo, né? Passando o óleo de cozinha, deixa secar, enfim, tal, por um tempo. Eu nunca fiz esse teste, tá bom? O que você pode fazer, o que o pessoal costuma fazer na pedra, é tem uma resina própria para pedras, tá? Você compra no depósito de construção, por exemplo, né? Nesse depósito de construção, acho que você já acha. Tá escrito lá, resina para pedras. Então, você pode passar essa resina, ou até tem gente que passa a própria resina epóxi que a gente usa para fazer o lago, ela usa já para passar ali na pedra e ela ficar mais brilhosa, né? Então, dá sim, tá? O que eu costumo fazer com essas pedrinhas pretas, eu não tô com nenhuma aqui na mão agora. O que eu costumo fazer com essas pedrinhas pretas, antes de colocar no terrário, eu dou uma boa lavadinha nela ali, passo um paninho úmido se estiver por perto, ou senão eu lavo mesmo, e depois eu coloco lá. Aí, às vezes, dependendo do tipo de vidro, né, que fica aquela umidade ali mais concentradinha, ela fica até mais escurinha lá dentro, né, não fica tão clara, mas você pode passar uma resina, tá bom? Pode colocar pecinhas de cimento, então, dentro do terrário? Pode também, tem algumas... Lógico que você tem que tomar cuidado para não vir nada muito pesado, tá? A gente sempre precisa pensar no peso dentro do nosso terrário. Então, se você usou uma pedra um pouco mais pesada, então você usou muito cascalho, muito substrato para poder montar o seu cenário, toma muito cuidado, tá? Porque quanto mais peso, mais pressão vai fazer no seu vidro e pode sim, de repente, do nada, ele trincar. Você fala, nossa, mas eu nem encostei em lugar nenhum e ele quebrou. Pode ser, às vezes, o excesso de peso, tá? Então, tem que tomar cuidado. Mas, se for alguma pecinha pequena, dá para usar sim, não tem problema. Pati, é normal aparecer limo na areia do terrário? Os meus todos estão ficando verde. Bom, é normal aparecer limo na areia do terrário? Esse limo verdinho, né? Ele aparece quando a gente tem ali um excesso de umidade e baixa luminosidade, tá? Então, se ele ficar úmido por muito tempo, assim, um excesso de umidade e num local que não tenha muita luz, é normal surgir, vai surgir sim, tá? Só que aí ele vai surgir mais rápido, né? Mais rápido ainda. E aí, o que eu gosto de fazer, tá, gente? Vocês podem reparar que eu uso muito pouco areia branca, né? Quando eu uso areia branca, que nem tem no vidro de palmito aqui, eu usei uma camadinha de areinha branca. Mas eu acabo nem deixando ela, às vezes, por cima, para evitar justamente isso. Mas, em geral, eu cuido bastante da umidade, né? Deixo eles em ambiente bem claro. Então, cuida bem da umidade, dá uma olhada, verifica como que tá a umidade do seu terrário. Às vezes a gente acha que não tá tão úmido, mas observa, vê como que tá a cor da terra. A parte está escura. Sim, ela vai ficar escura quando está úmida. Mas observa também lá no cascalho, na camada de pedrinhas. Às vezes você enxerga até umas bolinhas de água. Opa, aí é sinal de alerta, porque tem muita água, tá? Então, em geral, esse limo aparece muito mais rápido com a baixa luminosidade e o excesso de umidade, tá bom? Mais uma. E o musgo preservado no terrário, Paty? Tenho receios. Bom, vamos lá. O que é o musgo preservado? O musgo preservado, ele é um musgo que ele passa por um tratamento, tá? Ele passa por um processo onde é retirada toda a água de dentro dele, tá? E é inserida uma outra substância dentro dele. E essa outra substância vai preservar as características ali físicas dele, tá? Então, ele vai ficar no mesmo formato, a cor, ele recebe também um tingimento,
tá? Ou que seja para reforçar o seu verde, ou então para deixar ele branco, para deixar ele rosa, salmão, azul. A gente encontra um musgo preservado de várias tonalidades, amarelo também, laranja, tá? Então tem que tomar, tá normal, né? Então ele passa por esse processo. Ou seja, ele não tem mais água dentro dele, tá? Não tem mais água dentro dele, ele não está mais úmido. Quando a gente vai usar no terrário, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se você coloca junto com outras plantas, a umidade que a gente precisa oferecer para essas plantas vai fazer o seu musgo embolorar, tá? Então, hoje, eu utilizo o musgo preservado onde? Fazendo um terrário somente com musgo preservado, tá? Teve um que eu fiz, não sei se vocês viram, ou se viram depois no feed do Instagram, bem grandão, uma bombonier bem grandona, de girafa, com umas miniaturas de girafa, eu usei tudo ali, só musgo preservado, justamente para não misturar com outras plantas e não acontecer dele embolorar, tá bom? E você pode utilizar também em mini jardins, tá? Você pode utilizar nos arranjos com suculentas, você coloca ele num cantinho. Claro que sempre lembrando de avisar o cliente para nunca molhar ele, tá? Não pode molhar ele, porque senão ele vai acabar estragando. Se a pessoa cuidar direitinho, não molhar, né? Cuidar direitinho dele, não deixar ele mofar nem nada, pode durar até 10 anos esse musgo. Então é um musgo bem bacana para se trabalhar, é diferente, né? É diferente, dá um diferencial aí para você ter outras peças a oferecer, tá bom? Mas tem que tomar esse cuidado para não misturar ele com outras plantas, porque aí você vai ter que regar essas plantas, né? E aí ele vai ter essa umidade. Quando tá num mini jardim, que é aberto, então, você rega as plantas ali de um ladinho, ele vai vir só para dar um detalhezinho, sabe? Às vezes uma árvore com musgo preservado, coloca ali no cantinho, ele vai vir dar um detalhe. Então, a gente não vai regar perto dele, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Quando fala de luminosidade, quer falar que o sol tem que bater direto no terrário? Não, Mi. Quando a gente fala da luminosidade, é muita luz natural, mas não direta, tá? O sol a gente não deixa direto. Ah, Paty, mas o meu terrário ele pega um solzinho da manhã. Sim, é possível que ele pegue um solzinho da manhã, mas sabe aquele solzinho da manhã muito fresquinho? Sabe? Que você nem sente na pele, tá? Então, ele até pode. Por quê? A gente tem um vidro. Então, o sol batendo diretamente no vidro, o que acontece quando a gente está dentro de um carro, por exemplo, e tá sol, você tá com o vidro fechado? Não fica super quente lá dentro? Então, ele vai aquecer mais ainda dentro do nosso terrário, dentro do nosso ecossistema. Então, se esse sol tiver quente, não vai ser bacana. Ah, não, mas eu ponho de manhãzinha, assim, aquela hora que o sol tá nascendo, eu ponho lá só um pouquinho e tiro. Até aí, ok, tá? Agora, você vendeu para um cliente, você fala para ele que é possível que ele tome o sol da manhã e de repente esse cliente me esquece o terrário lá no sol, o que vai acontecer? Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente fala em terrários, mini jardim, gente, não existe assim, né, uma verdade absoluta, aí tem que ser exatamente assim. Quando a gente vende essas peças, quando a gente comercializa, aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe como que o outro vai cuidar, né? Então, eu procuro sempre facilitar ao máximo para o meu cliente, principalmente porque às vezes a maioria das pessoas procuram um terrário, por quê? Porque é baixa manutenção, não precisa, né? Às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro fora, só tá em casa mais no final de semana, e então ela não tem tempo para ficar cuidando de plantas. E aí o terrário ele tem tão baixa manutenção que eu prefiro deixar o mais fácil possível para o cliente. De repente eu falo para ele, olha, pode pôr lá de manhãzinha no sol, depois você tira. De repente um dia esse cliente esquece, vai acabar com o terrário, ele vai ficar triste, vai ficar frustrado, achando que não leva mais jeito, sabe? Então eu procuro sempre facilitar. Agora, quando a gente está falando de nós, né? Ah, não, eu tenho o meu terrário, eu deixo às vezes ali um pouquinho, pegando o solzinho da manhã muito fraquinho, sabe? Então, de repente ele fica num lugar que na hora que o sol vira no finalzinho da tarde, tipo assim, ó, 6:30, 7 horas da noite, que tá aquele solzinho bem fraquinho, pega uma frestinha de luz, ai, vai morrer? Não, não vai, né? Mas eu acho que é bom a gente ter esse olhar pensando também no cliente. Porque tem cliente que às vezes quer levar a risco o que a gente fala. Então você fala assim, ah, pode tomar um pouquinho de sol? Ele, ai, vou pôr um pouquinho de sol. Só que vai que ele me esquece lá, entendeu? Então por isso que eu procuro sempre orientar dessa forma, tá bom?
Então, sol direto não, tá? Sol direto não. Muita luz, mas sol direto não. Pode colocar peça de madeira, tipo substrato para a orquídea? Olha, quando a gente utiliza coisas de madeira dentro do terrário, o risco de mofar é muito grande por conta da umidade que a gente tem lá dentro, tá? Então, quando a gente utiliza algum pedaço de tronco, de galho, é legal você utilizar aqueles que já vêm tratados. Sabe aqueles que você usa em aquário, né? Que você usa em aquário, então eles já estão tratados, eles estão prontos para ficar dentro de umidade. Aí pode usar tranquilo, tá bom? Onde comprar aquelas areias com cores mais terrosas? Só acho colorida no Mercado Livre. Olha, Lê, você vai encontrar em gardens, tá? Você vai encontrar em gardens, ou a gente tem a Lígia da arteviva.plantas aqui no Instagram, tá? Para quem tá no YouTube e no Facebook, lá no Instagram tem o perfil arteviva.plantas, que ela faz a venda dessas areias próprias para utilizar em terrário, então ali uns tons mais que nem eu uso, né? Um palha, um bege, um terracota. Ela faz a venda dessas areias também, tá bom? Às vezes a gente conta aquelas muito coloridas, né? Aí não dá nem atenção pro. Até rouba a atenção do nosso terrário. Para usar a resina nas pedras com endurecedor ou só resina? Aí tem que ver como que vem essa resina de pedras, tá? Eu acredito que ela deve ter algum. Eu não sei dizer. Não vou nem me arriscar, Ivonete, porque eu nunca usei, tá? Eu nunca nem peguei ela. Aí você precisa ver direitinho como que tá informando lá o fabricante, tá bom? Se é uma resina para pedra, aí você vê direitinho, tá? Agora, se for usar a resina epóxi, usa com o endurecedor, tá? Que senão ela vai ficar líquida e ela vai ficar grudenta, né? Então, você usa com endurecedor. Isso você for usar essa epóxi que a gente faz o lago. Então, você usa com endurecedor direitinho, do jeito que manda o fabricante. Agora, a resina de pedras, aí eu não sei como que ela funciona, tá? Não sei se ela vem como se fosse um verniz, né? Não sei como é que funciona, tá bom? Precisa ver direitinho. Eu nunca usei dela, nunca nem vi ela pessoalmente, tá? Mas usando a outra, sim, usa com endurecedor do mesmo jeitinho, tá bom? Vamos lá, mais uma, ó. Depois de quanto tempo sei que o meu terrário deu certo? Fiz o meu primeiro há 2 meses, está lindo, mas fico insegura para vender. Ale, 2 meses já é um tempo bacana, tá? Se você está acompanhando, tá lá, as plantas estão ok, nenhuma planta morreu, nenhuma planta melou, né? Você percebeu que esse ecossistema tá em equilíbrio, ok. Você consegue perceber aí também que o substrato que você está utilizando tá ok, tá? Porque às vezes acontece, de repente, né, você compra um substrato que não estava lá onde você comprou, já não estava muito bem armazenado e depois deu alguma coisa nesse substrato, enfim. Então, 2 meses, ok, tranquilo. Em geral, a gente espera ali, quando você está começando, eu diria ali de 20 a 30 dias, tá? Para ter certeza que tá tudo ok. Mais 2 meses pode mandar ver, mulher. Ó, sempre viva. O musgo preservado pode ficar em cima da terra ou só fica bem na areia? Pode ficar na terra desde que ela não esteja muito úmida, tá? Às vezes que eu utilizo, eu dou preferência para colocar ou sobre areia ou sobre cascalho, tá? Sobre o cascalho, porque aí eu sei que não tem umidade nenhuma, e eu prefiro usar assim, para não correr o risco. Porque assim, aqui em Ribeirão é mais úmido, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essa questão de mofo, de bolor. Então eu uso dessa forma, tá? Então o substrato tem que tomar cuidado nessa questão do substrato. O que algumas pessoas fazem é o que? Você monta, tá? Normal, como se estivesse montando um terrário normal, só que aí você deixa ele aberto para sair a umidade da terra, tá? Qualquer umidade que tem ali dentro, você deixa aberto ali por alguns dias, tá? Sem fechar, e aí só depois você fecha, tá? Que aí você vai ter certeza de que não tem mais umidade ali dentro. Paty, pode fazer um terrário com musgo preservado e utilizar biscuit? Olha, não tendo nada de umidade lá dentro desse terrário, pode, tá bom? Pode, aí tem que ver. Mesmo assim, eu impermeabilizaria o biscuit antes, tá? Só para ter mais garantia. Pati, cogumelo no terrário faz mal? Por que nasce? Bom, os cogumelos, gente, eles nascem por conta da matéria orgânica ali né, do nosso substrato que a gente colocou lá dentro. Então, em geral, eles nascem quando tá tudo em perfeito equilíbrio, tem matéria orgânica lá dentro, tá tudo ok. Não tem problema,
tá? Em geral, a vida deles é bem curtinha lá dentro, né? Às vezes tem uns que nascem num dia, no outro dia já sumiu, já desmanchou ali praticamente, ou em algumas horas, não tem problema. Agora, se começar a nascer muito, pode ser que nem essa semana, uma aluna me mandou foto de um que tava com um monte, tinha, né, um que já tava lá em pezão, bonitão, não sei o quê, só que tinha mais um monte nascendo no substrato, no meio do substrato, e aí tava meio que mexendo tudo ali, né? Então eu falei para ela, falei assim, olha, se continuar muito assim, remove, né, esses daí, até porque depois ele vai, na hora que ele morrer, aí vai ficar aquela, né, às vezes tem uns que deixa meio pretinho ali o lugar e tudo mais, então é bom você tirar para não ficar feio, pela questão da estética também. Ótima pergunta, Michele. A primeira areia, a primeira camada no terrário, pode ser areia? Pode, tá? Como eu sempre falo, aquela primeira camada do terrário, ela não tem uma função de drenagem, tá, gente? Porque a água tá lá dentro, ela não vai sair dali de dentro. Se ele tiver fechado, ela não vai sair dali de dentro. Então, a gente pode sim, inclusive tem gente que diz, eu quero fazer direto na terra. Pode fazer, não tem problema, tá? Mas a gente costuma utilizar o cascalho para dar aquela impressão, né, da formação do solo, sabe? Então a gente utiliza um cascalho, depois vem com umas areias decorativas. Tem gente que nem usa areia decorativa, do cascalho já vai direto para o substrato. Dá tranquilo também, tá? Então, pode fazer só com areia também. Inclusive, os pequenininhos, ó, aqui é só areia, tá? Aqui é só com areia, direto areia, tá? Chove muito no terrário, mas a terra parece seca. Aqui tá muito quente e seco. Bom, vamos lá. Acontece às vezes isso, tá? Dependendo do formato ali do vidro e tudo mais. Por isso que eu sempre recomendo que vocês observem não só se o vidro tá suando ou não, e também a cor da terra, a cor da areia, porque aí a gente consegue ver se tá faltando umidade ali na terra, né? Então, às vezes o vidro até tá suando, mas ali na terra ela tá seca, tá? Não tá sendo suficiente para umedecer toda essa terra. Então, você vai lá, vai regar esse terrário, tá? Mas Paty, agora tá escorrendo aqui muito. Dá uma secadinha em volta, né? Às vezes, dependendo do tamanho do vidro, acontece dele, né, umedecer muito em volta mesmo. Então, dá uma secadinha ali, mas faz uma rega nele sim, tá? Inclusive, às vezes acontece, a pessoa fala assim, Paty, meu terrário, ele tá suando tudo, só que o musgo tá ficando fino, né? E quando ele afina é porque ele tá desidratando. Então, acontece porque às vezes o musgo também não tá encostadinho no substrato, então ele não tem de onde puxar água, não tem, né, como se hidratar. Então, sempre muito importante verificar se o musgo tá bem encostadinho, tá? Essa é uma dica muito importante. Alguma dica para a areia não misturar com a camada de drenagem? Tem dica, Felipe. Qual que é a melhor dica assim que eu posso te dar para a areia não misturar com essa, né, a areia entrar dentro ali dos pedriscos do cascalho? Você ir diminuindo a granulatura aos poucos, tá? O tamanho, né, das partículas. Então, embaixo você utilizou um cascalho, número 2, por exemplo, depois você vem com o número 1, depois você passa ali para uma areia, né, mais grossinha, para depois, se você quiser, uma areia um pouquinho mais fina, tá? A outra forma que você pode utilizar também é fazer uma camadinha de areia úmida, sabe? Areia de construção, areia de obra mesmo. Faz uma camadinha ali para depois vir com as areias. Isso ajuda bastante também, tá? Qual aquele substrato em forma de pasta que os orientais usam para grudar no vidro e plantar musgos? Olha, como que é? Peraí, deixa eu ver como que é só por minha vida. Tiago, né? Olha, Tiago, eu não sei te dizer, tá? O nome desse substrato. Eu já vi alguns vídeos do pessoal utilizando. Não sei se é uma mistura que eles mesmos fazem com um pouco de argila. Então, sobre isso eu não tenho propriedade para te dizer, tá? Mas pode ser que seja algum tipo de argila que eles misturem ali no substrato para ele poder dar liga, né? Colocar na parede do vidro e depois eles vêm com o musgo para poder fazer aqueles paredões e tudo mais. Então, dessa parte não vou poder te dizer, tá? Porque aí não tenho propriedade para te dizer disso. Conecte terrários. Luz artificial para terrário, pode? Olha, tem aquelas luzes de LED, né? Ela se chama Grow Light. Grow Light, acho que é isso o nome, que elas são utilizadas próprias para plantas mesmo, né? Para fazer a função aí da luz
natural. Então, dá para você utilizar também. Às vezes, de repente, você mora num local onde não tem muita janela, então o seu ateliê é mais escuro e tudo mais, você pode colocar uma lâmpada dessa que vai ajudar ali, tá? Pati, tem um horário mais adequado para plantar? Meu marido gosta de mexer nas plantas à noite, mas e os terrários? Olha, uma vez me perguntaram isso, falando assim que parece que tem um horário para plantar, que é melhor. Gente, eu acho que o horário para plantar é aquele que a gente quer, né? Tem algumas, eu já ouvi algumas coisas assim de que é melhor você plantar à noite, enfim, mas gente, ó, eu faço terrário a hora que eu tô com vontade e a hora que eu preciso também. Eu tenho uma encomenda para entregar, vou fazer de manhã, vou fazer à tarde, fazer à noite. Tranquilo, faça a hora que você tiver vontade. Se quiser fazer toda hora, pode fazer toda hora. Tá bom, Manu? Olha aqui, ó, diz pra gente rapidinho as camadas deles, Paty. Bom, o que que a gente utiliza ali de camada, né? A gente faz uma camadinha embaixo, como eu comentei, ela não tem uma função de drenagem. A gente tá falando de terrário fechado, tá bom, gente? Então, ali embaixo, eu gosto de utilizar uma camada de cascalho, uma camada de areia como decoração, tá? Eu gosto de fazer dessa forma. Aí depois eu venho ali com um pouco, uma porção de carvão, tá? Que ajuda ali a neutralizar possíveis odores, né? Que possa ter dentro do terrário. E depois eu venho então com o substrato. Aí a gente faz o plantio e depois uma camada de cobertura, né? Eu chamo de camada de cobertura porque você vai. Eu gosto de cobrir todo o substrato, tá? Então eu cubro, ou seja, com cascalho ou com areia, fazendo um caminho, né? Enfim, com pedras maiores, gosto de fazer também. Então aí fica essa camada de cobertura, tá bom? Gente, eu quero agradecer então pela presença de todos vocês. Um ótimo restinho de semana, um ótimo fim de semana e a gente se vê então na semana que vem, tá bom? Ó, beijo, beijo, beijo e até a próxima.